Você já esperou por alguém que prometeu voltar e nunca mais veio? Na década de 1930, quando o som dos trens ainda marcava o tempo das cidades pequenas, uma mulher chamada Helena Duarte esperou. Esperou sob o sol, sob a chuva, sob a poeira dos dias que não voltavam. E naquela noite, a noite em que o trem não passou, o destino mudou o rumo de toda uma vida. Esta é uma história sobre amor, silêncio e promessa. Sobre o que resta quando o barulho do mundo cessa e o coração ainda insiste em acreditar. Antes de começarmos, conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde essa história vai chegar hoje, porque histórias como essa nasceram para atravessar o tempo. Era o verão de 1931, quando o trem chegou pela primeira vez a Santa Aurora, uma vila esquecida entre serras e plantações de milho, no interior de Minas Gerais. O trem era novidade, orgulho e espanto. As crianças corriam para ver a fumaça branca riscando o céu, e os velhos diziam que aquele barulho de ferro e vapor parecia o rugido do futuro. Helena Duarte morava ali desde sempre. Filha de costureira e de um ferroviário aposentado, crescera ouvindo o pai falar das máquinas com um brilho nos olhos. O trem é um bicho vivo, menina. Respira, geme, corre e para só quando quer. Ele dizia com a voz gasta e o olhar perdido nos trilhos. Helena, aos 23 anos, era moça de poucas palavras. Tinha cabelos escuros presos em um coque simples, mãos que sabiam costurar e olhos que pareciam guardar o silêncio da serra. Era respeitada, mas também despertava certa curiosidade, não pelos vestidos que fazia, mas por aquele ar de quem sonhava sem contar para ninguém. A vida em Santa Aurora corria em ritmo de sino e apito. Às 6, o sino da capela. Às 8, o apito do trem. E foi numa dessas manhãs que Helena o viu pela primeira vez. O maquinista Miguel Arantes desceu da locomotiva com o rosto coberto de fuligem e um sorriso rápido. Era alto, moreno, de fala tranquila. Um homem que parecia carregar o vento das viagens na roupa e o mistério dos trilhos nos olhos. "A senhorita é daqui?" perguntou ao vê-la perto da plataforma com um cesto de flores. "Sou, sim. E o senhor?" "Eu sou de lugar nenhum, ou talvez de todos", respondeu, ajeitando o chapéu. "Depende de onde o trem me deixa." Helena riu. Foi um riso curto, tímido, mas suficiente para que algo se acendesse ali. Um tipo de cumplicidade que nasce sem aviso. Nos dias seguintes, o trem continuou vindo, e Miguel passou a descer sempre na mesma estação, mesmo quando não havia carga para descarregar. Dizia que era para revisar os freios, mas os homens da ferrovia sabiam que o freio que ele queria entender era outro. Helena começou a aparecer mais na estação. Levava flores, pão de milho, às vezes costuras para entregar. E aos poucos as conversas foram ficando mais longas. "O senhor não cansa dessa vida?" ela perguntou um dia, enquanto o trem soltava fumaça ao fundo. "Canso, mas o trilho é como um rio. A gente só descansa quando ele acaba. E quando acaba, aí é que tá. Eu nunca vi o fim." As tardes de Santa Aurora começaram a ganhar cor. A vila, antes silenciosa, passou a comentar sobre a moça do vestido azul e o maquinista que falava de estrelas. E como toda história que nasce pequena, logo cresceu nos cochichos das vizinhas e nas risadas dos rapazes do armazém. Mas nem Helena, nem Miguel pareciam se importar. Quando o trem partia, ela ficava na beira dos trilhos, com a mão sobre o coração, olhando até que a última fumaça se desfizesse no céu. E ele, do alto da locomotiva, acenava com o lenço branco que ela mesma havia costurado. As semanas viraram meses. Miguel começou a deixar bilhetes escondidos entre os vagões, pequenas frases desenhadas com letra torta. "Hoje o vento tem cheiro de saudade. Volto na próxima lua cheia. Não esqueça o vestido azul." Helena lia, guardava
e respondia com pedaços de pano amarrados aos trilhos, pequenos retalhos de cor que ele reconhecia ao chegar. Mas o tempo, sempre ele, não se importa com amores nem promessas. E, em 1932, o país mergulhou em incertezas, rebeliões, greves, cortes na ferrovia. O trem começou a atrasar e Miguel passou a vir cada vez menos. Uma tarde, o apito não soou. O relógio da estação marcava 5 horas e o velho Anselmo, o guarda, ajeitava o chapéu com impaciência. Parece que hoje não vem, dona Helena. Ele vem sim, respondeu ela, olhando o horizonte. Deve estar atrasado. Mas o sol se pôs e a fumaça nunca apareceu. Naquela noite, Helena ficou sentada na beira dos trilhos até o último lampião se apagar. O vento soprava leve e o silêncio era tão grande que se podia ouvir o grilo cantando entre os dormentes. E quando finalmente se levantou para ir embora, viu algo preso entre as pedras. Um bilhete amassado, sujo de graxa. Helena, o próximo trem é o último antes da manutenção da serra. Espera por mim na sexta, tenho algo para te dizer. Era terça-feira. A semana correu arrastada. Desde o bilhete encontrado entre os trilhos, Helena contava os dias como quem risca o tempo com as unhas. Toda manhã passava na estação, perguntava ao guarda se havia notícias, depois voltava para casa e costurava até tarde. Na quinta-feira, o céu começou a mudar. O calor manso de janeiro foi sendo tomado por nuvens pesadas e um cheiro de chuva pairava sobre a serra. O velho Anselmo, encostado no poste, coçou a barba e comentou: "Isso vai desabar em água, e com chuva grossa assim, trem atrasa mesmo." Helena, porém, não se abalava. Ele disse que viria, respondeu, olhando o horizonte como se pudesse chamar o trem com os olhos. Naquela sexta, 14 de janeiro de 1932, o dia amanheceu encoberto. As lavadeiras deixaram de ir ao rio, e os homens da roça voltaram mais cedo, preocupados com o temporal. Mesmo assim, Helena arrumou o cabelo, vestiu o vestido azul que Miguel tanto gostava e saiu de casa levando um lenço branco nas mãos. A chuva começou ainda no caminho, fina no início, depois forte, impiedosa. O guarda da estação tentou convencê-la a esperar dentro. "Vai se molhar à toa, dona Helena. Esse trem não vem hoje." "Ele vem", insistiu, sorrindo com os olhos marejados. Ele prometeu. O apito deveria soar às 7, às 7h10. Só o som da chuva. Às 7h20, o vento começou a soprar mais forte e um trovão ribombou nas encostas. Às 7h30, a luz do lampião balançava na plataforma e o guarda fechou o livro de registro, resignado. Mas Helena não saiu do lugar. Molhada, tremendo, ficou ali, imóvel, como uma estátua viva de esperança. Na curva da serra, a locomotiva no do 209 enfrentava o pior trecho da viagem. Miguel, debruçado sobre o painel, segurava firme o controle. A chuva tornava os trilhos escorregadios, e a ponte velha do riacho Arandu, construída 20 anos antes, já não inspirava confiança. "Devíamos esperar amanhecer", disse o auxiliar, gritando por causa do barulho. Miguel olhou o relógio. 7h45. "Não posso", respondeu firme. "Prometi que chegaria hoje." A locomotiva rugia. O vapor se misturava à neblina. Relâmpagos riscavam o céu, iluminando por instantes o abismo ao lado. E então, o estalo. Um som seco, metálico, como se o mundo tivesse partido em duas metades. A ponte cedeu. Um grito, um estrondo e depois, silêncio. O trem desapareceu na escuridão. Na vila, o apito nunca chegou. E o silêncio daquela noite foi tão profundo que parecia ter peso. O relógio da estação marcava 8 horas quando o velho Anselmo apagou o lampião e murmurou: "Hoje, o trem não passou." Helena ainda esperou. Esperou até o último trovão se calar, até a chuva virar garoa, até o som das cigarras recomeçar ao longe. E quando percebeu que o barulho do trem não viria, sentou-se no banco da estação, com o vestido encharcado e o lenço apertado nas mãos.
A lua, escondida atrás das nuvens, parecia também se recusar a olhar. 3 dias depois, chegaram as notícias. O trem descarrilara na ponte da serra. Parte dos vagões fora arrastada pela correnteza. Dos homens a bordo, poucos sobreviveram. Do maquinista Miguel Arantes, nada encontraram. Helena ouviu tudo calada, com os olhos fixos no chão. A mãe, aflita, tentou fazê-la comer, dormir, esquecer, mas ela permanecia como que ausente, com o rosto voltado sempre para o mesmo ponto, a curva distante onde o trem costumava aparecer. As semanas seguintes foram um desfile de condolências. Padre Joaquim rezou missa, as mulheres levaram flores, e o velho Anselmo, ao fechar o portão da estação, murmurou uma última vez: que Deus guarde os que se vão pelos trilhos do destino. Mas para Helena, nada disso bastava. Às escondidas, ela passou a subir a serra. Ia até o lugar do acidente, deixava flores entre as pedras e voltava antes que alguém notasse. Dona Helena, a senhora vai adoecer nesse frio, dizia o lenhador Elias, que às vezes a encontrava no caminho. Ah, não faz mal, respondia ela com um sorriso cansado. Já levei flores para quem mais precisa delas. As marcas da tragédia permaneceram. O trem da linha norte deixou de operar por meses. Os engenheiros vieram, tiraram fotos, recolheram o que restou. Encontraram malas rasgadas, pedaços de trilhos retorcidos, mas nenhum sinal do corpo de Miguel. E o povo da vila começou a criar suas próprias verdades. Uns diziam que ele fugira, incapaz de enfrentar o peso da culpa. Outros, que morrera tentando salvar os passageiros. Mas só Helena parecia não se importar com o que diziam. Para ela, havia apenas um fato: o trem não passou. Os meses se tornaram anos. A estação, antes movimentada, foi se esvaziando. As novas rotas desviaram da serra e Santa Aurora voltou ao silêncio de antes, um silêncio ainda mais profundo, porque agora havia um eco de saudade dentro dele. Helena envelheceu rápido. O rosto bonito ganhou traços duros e o olhar, que antes brilhava como o sol da manhã, agora tinha a opacidade da neblina. Vivia de costura, ajudava as vizinhas e só falava o necessário. Mas todo 14 de janeiro, ao cair da noite, ela ia até os trilhos. Ficava ali, de pé, imóvel, como quem ainda esperava ouvir o apito. Um dia, o padre Joaquim tentou fazê-la desistir. Filha, o trem nunca mais vai passar por aqui. O tempo seguiu o curso dele. Helena sorriu de leve. Eu sei, padre. Então por que ainda vem aqui todo ano? Ela olhou o horizonte e respondeu baixo. Porque eu prometi esperar, e ele prometeu voltar. O padre suspirou. As promessas dos homens, às vezes, morrem antes deles. As minhas não, disse ela. Enquanto eu viver, a espera vive comigo. Os anos passaram como o vento que atravessa os milharais de Santa Aurora. O trem, que antes fazia o coração da vila pulsar, agora era só lembrança. A estação, coberta de poeira e mato, se tornara abrigo de andorinhas. O velho Anselmo morrera, e com ele as histórias dos tempos da ferrovia. Mas Helena Duarte ainda estava lá. Vivia sozinha na mesma casa de madeira, pintada de um azul já descascado, com uma janela que dava direto para os trilhos mortos. Toda manhã, ela abria as cortinas, varria o chão e punha café no fogão a lenha, como se esperasse visita. E à tarde, costurava. Não por necessidade, mas por hábito. A agulha era o seu modo de conversar com o tempo. As vizinhas a respeitavam, embora a vissem como uma figura quase lendária. Aquela ali é a moça do trem, cochichavam as mais jovens quando passavam pela frente. Dizem que ainda sonha com um maquinista. As mais velhas suspiravam. Quem espera demais envelhece junto com a esperança. Num fim de tarde de 1945, Helena recebeu uma carta. Veio de São Paulo, trazida pelo carteiro num envelope pardo, já amassado. A caligrafia era firme, desconhecida. Abriu com cuidado, o coração acelerado, e leu devagar,
Prezada Dona Helena, peço desculpas por escrever assim, sem aviso. Sou Eduardo Arantes, filho de Miguel Arantes, o maquinista. Cresci ouvindo minha mãe falar sobre o acidente da serra e sobre um amor que ele deixou em Santa Aurora. Encontrei entre os pertences de meu pai um diário. Nele há anotações sobre a senhora, sobre o vestido azul e sobre uma promessa feita para o dia 14 de janeiro. Escrevo porque achei justo que soubesse. Meu pai não fugiu. Ele saltou do trem para tentar puxar o freio manual. Foi visto pela última vez tentando salvar os passageiros. Morreu como viveu, olhando para frente. Com respeito e admiração, Eduardo Arantes. Helena ficou imóvel. As mãos tremiam e as palavras pareciam se dissolver na folha. Depois de tantos anos de dúvida, de rumores, de esperas, finalmente havia uma verdade. E essa verdade, em vez de trazer paz, trouxe um tipo de dor serena, aquela que não sangra mais, mas continua ali, como uma cicatriz profunda. Ela fechou a carta, dobrou com cuidado e a guardou dentro de uma caixinha de madeira, junto aos retalhos e lembranças que guardava desde a juventude. Os dias seguintes foram diferentes. Helena passou a caminhar mais pela vila, a olhar as pessoas, a cumprimentar quem cruzava seu caminho. Havia no olhar dela algo novo, uma mistura de alívio e despedida. Era como se finalmente tivesse encontrado o ponto final da história que o tempo insistira em deixar em aberto. Uma tarde foi até a capela. O padre novo, que substituíra o velho Joaquim, a recebeu com reverência. "Posso ajudá-la em algo, Dona Helena?" Ela sorriu. "Quero mandar rezar uma missa. Por alguém da família? Por um homem que nunca deixou de partir." No dia da missa, a igreja estava quase vazia. Helena levou um buquê simples de flores brancas e o colocou no altar. Enquanto o padre falava sobre fé e perdão, ela manteve o olhar fixo na chama da vela, pequena, firme, silenciosa. Aquela chama parecia carregar dentro de si todo o tempo que havia se passado. Nos meses seguintes, Helena começou a escrever cartas. Cartas que ninguém receberia. Escrevia para Miguel como se ele ainda estivesse nos trilhos, conduzindo o trem por entre montanhas e nuvens de fumaça. "Miguel, já faz tanto tempo que não ouço o apito do trem, mas às vezes o vento me engana e penso que é você chegando. A vila mudou, as crianças cresceram, mas o lugar onde eu te esperava é o mesmo. Talvez um dia eu também pegue esse trem, quem sabe? Só espero que ele passe devagar, para eu poder acenar." Guardava todas numa caixa de madeira, a mesma onde estava a carta do filho dele. E assim o tempo seguia. Um tempo que já não era medido por relógios, mas por lembranças. Certa manhã, o novo prefeito de Santa Aurora bateu à sua porta. Veio com um grupo de homens uniformizados. "Dona Helena, precisamos conversar sobre a ferrovia." "O que houve?" "O governo decidiu remover os trilhos. Vão construir uma estrada nova por aqui." Ela olhou para fora, onde os trilhos enferrujados ainda brilhavam ao sol. "Tirar os trilhos?" "Sim, senhora. Estão abandonados há anos. Não servem para mais nada." Helena respirou fundo. "Servem para lembrar." Os homens se entreolharam constrangidos. Mas o trabalho foi feito. Nos dias seguintes, os dormentes foram arrancados, as barras de ferro empilhadas e o som das picaretas ecoou como marteladas no peito dela. Quando o último pedaço de ferro foi removido, Helena caminhou até o espaço vazio, onde antes passava a linha. O chão estava revirado, coberto de poeira. Ali, ela ajoelhou-se, tirou do bolso um pequeno lenço branco, o mesmo que Miguel usava para acenar, e o enterrou sob a terra. Agora sim", murmurou. "O trem pode descansar." O tempo avançou. Décadas se passaram. O mundo ficou barulhento, e Santa Aurora silenciosa. Poucos lembravam da tragédia. Quase ninguém falava do trem. Mas, de vez em quando, algum viajante parava e perguntava: "Aqui é onde o trem caiu, não é?" E os mais velhos, com voz baixa, respondiam: "Foi aqui." E dizem que havia uma moça que esperou por ele a vida toda. No inverno de 1961,
Helena Duarte morreu em casa, aos 53 anos. Os vizinhos a encontraram na poltrona, com um livro aberto no colo e um bilhete sobre a mesa. O trem não voltou, mas ele passou por mim. No dia do enterro, choveu fino. Pouca gente foi, mas todos sabiam quem ela tinha sido. A mulher que esperou o trem. A mulher que amou um homem que não chegou. O padre, já idoso, fez o sermão breve. Alguns esperam por fé, outros por amor. Ela esperou pelos dois. Anos depois, quando o progresso trouxe asfalto e carros para Santa Aurora, o espaço da antiga linha virou uma rua. Mas, nas madrugadas frias, os moradores mais antigos juram ouvir um som distante, algo entre o vento e o suspiro do passado. Não é o apito de um trem, é só o eco de uma história que o tempo não quis apagar. Essa foi a história de Helena Duarte, a mulher que esperou por um trem que nunca passou. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário dizendo de onde está nos assistindo e compartilhe com alguém que acredita que o amor pode resistir ao tempo, porque algumas esperas nunca acabam de verdade.